Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso guia, a nossa estrela maior, por esta oportunidade que temos de conversar, de aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. E nesta hora, Mestre, nós rogamos que nos ampare, nos fortaleça, para que possamos não só bem compreender a mensagem do dia, mas principalmente como colocá-la como nossas sinalizações pelos caminhos da vida. Sabemos que é muito difícil colocar a teoria na prática, mas sabemos que é perfeitamente possível. Depende, sabemos também, da nossa vontade. E é por isso, Mestre, que pedimos que fortaleça a nossa vontade, para que possamos cada vez mais seguir o verdadeiro caminho que é sinalizado pelos seus ensinamentos. Agradecemos por esta oportunidade e rogamos, Mestre, que continue conosco nesses momentos de aprendizado que temos a oportunidade de ter. Obrigado, Mestre. Ih, Seu Luiz, ó, ligou? ligou, Ah, estou te ouvindo. tá bom. Vejam só, eu pensei em fazer uma coisa hoje assim rapidinho e depois a gente continua, que é o seguinte, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a frequentar a casa espírita e a estudar mesmo o espiritismo, eu já tinha lido os livros da codificação, aqueles 5 livros básicos, né? E depois comecei a estudar. Quer dizer, ler é uma coisa, estudar é outra. A gente começa a estudar e não para. Eu estou gostando muito de fazer esse estudo, mesmo que o Rafael, né, no momento de o Rafael voltar e tal, eu até gostaria de continuar com vocês, porque é uma oportunidade de voltar a estudar a série do André Luiz, que é fantástica. Porque a cada estudo a gente descobre alguma coisa diferente. A gente tem um olhar diferente pela época que a gente está passando na vida. E estudar é diferente de simplesmente ler. Estudar implica voltar, fixar, né? Há muitos professores aí, certamente, e a gente sabe disso. Então, hoje eu pensei em dar uma olhada aqui naquilo que vocês já viram, para a gente retomar aqui o fio da meada. Por exemplo, o prefácio é feito pelo Emmanuel e ele fala do anonimato, né, do André Luiz. Há muita gente que, até o Luciano dos Anjos, né, escreveu aí um livro falando de quem seria André Luiz. Na verdade, o Chico nunca falou assim, falou e não falou, né? Porque o que importa em André Luiz não é nem quem ele foi, mas o que ele nos traz de notícia. E há algumas colocações aqui do Emmanuel no prefácio que, que são muito importantes. Ele fala que há muito tempo, não é, era esperada a presença, não é? A vinda de alguém que pudesse reportar para nós a vida da espiritualidade. E então nós temos agora, né,
ele nos apresenta o André Luiz. E ele nos diz que André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal, e nós falamos isso aí num dos capítulos, num determinado momento, é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Estão lembrados do caso daquela senhora que foi dona de escravos e tudo mais, e que estava passando, né, por grandes tormentos? Então, na verdade, a cobrança que a gente tem é da consciência. A gente se lembra da questão 621, né? A lei de Deus está escrita na consciência. Então, Deus não é aquele senhor que fica se imiscuindo na nossa vida e cobrando ele, não é? Ele, um ser. A própria consciência são as leis, né, que acabam nos cobrando. E então nós é que edificamos o céu, no sentido de um bom lugar, não é? Para nós mesmos, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Quer dizer, não há locais, é a consciência, né? Isso tudo é consciencial. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ele diz bem, etc, etc. Então, o livro foi apresentado, né, em 1943. E na mensagem do André Luiz, ele faz um jogo de palavras aqui incrível. A gente repete isso muito no Espiritismo, e é bom lembrar. Ele diz: uma existência é um ato. Estão lembrados? Um corpo, uma veste. Onde André Luiz diz isso? É o André Luiz mesmo, não é Clarencio, não, é André Luiz. Ele diz que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E isso aí é muito importante a gente saber, né? Ele é uma mensagem do André Luiz logo no princípio. E o capítulo 1 é aquele que relata as experiências do André Luiz no umbral. Então a gente logo pensa como que o André Luiz, né, que é esse espírito maravilhoso, pode ficar tanto tempo no umbral. Eu vou perguntar, eu vivo perguntando, tá? O que é que vocês acham? Por que ele ficou tanto tempo no umbral? O que faltou a ele? Lembram? Ele tinha aquelas vozes que o chamavam de suicida. Ele via, ele sentia sede, ele sabia que estava morto, mas de repente ele achava que não. Uma confusão mental muito grande. Via aqueles rostos esquisitos, monstruosos. O que é que fez com que ele ficasse no umbral padecendo daquele jeito? Bom, eu não tenho dúvida de uma coisa, ele era inteligentíssimo. Sim. Encarnado ou não, era muito inteligente. Por outro lado, ele dá sinais de um certo egoísmo. Vivia em função da família dele e dos ganhos que ele tinha. Aquela passagem do Silveira que nós já vimos, né? Ele apoiando o pai, levando o Silveira à falência. Aí entra orgulho também, mas o orgulhoso pode ser uma pessoa super inteligente. E essa inteligência ele se mostra depois que ele se equilibra, e as mensagens dele são maravilhosas. Você está falando do nosso lar, mas e depois? Conduta espírita e outros ensinamentos tão bonitos dele. Então, ele conseguiu se livrar dessas, atenuar esse sentimento de egoísmo, de orgulho e tal, e a inteligência dele aflorou com todo o vigor que já era do tempo da Terra. Alguns diziam que ele foi o Carlos Chagas.
Foi um grande cientista que descobriu o mal de Hansen, mal de Chagas. Mas não foi, não. Já mostraram que pelas datas que ele desencarnou, Carlos Chagas, e que o André Luiz diz que está no plano espiritual, não é. Então pode ser outro. Não, como você falou, não interessa quem foi. O fato é que ele foi uma pessoa super inteligente e quando ele se equilibrou, foi esse mestre para nós. Quanto ensinamento ele trouxe para nós. Fantástico. E como é que ele conseguiu? Porque a equipe socorrista já estava perto dele e ele não via. Quando é que ele conseguiu ver essa equipe socorrista? Lembram? Eu sei que alguém que ele ajudou na Terra, isso eu estou falando de uma palestra que eu ouvi do Haroldo Dutra, que pediu por ele, e aí o Clarencio foi lá ajudá-lo. Eu não sei onde é que está escrito isso. Eu sei de uma palestra que eu ouvi do Haroldo Dutra. Hein? Ah, sim. Isso. Também, também. É, é, é verdade. A sintonia dele mudou. E essa Mudou. senhora, então, fez com É um que o momento Clarencio. muito, muito bonito, porque, na verdade, a grande intercessora dele, a que pediu ao Clarencio, isso, foi a mãe dele. A mãe dele já estava em Alvorada Nova, né? E era um espírito, né? Um espírito muito, muito adiantado. E ela pediu ao Clarencio, ela tinha amizade com o Clarencio, que ajudasse o filho. Mas não adianta nós termos as melhores almas, né? Os melhores espíritos a interceder por nós, se nós não nos colocamos predispostos, né, a receber. Ô, Rita, Fala, querida. tem um trechinho aqui, eu posso ler desse Pode, momento? deve, Márcia. Aí fala assim, né, que é André Luiz falando, né? E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Foi esse momento, né, que ele, então, cansadíssimo, né, com as energias já esgotadas, ele pede ao Supremo Autor, pede a Deus que estendesse mãos paternas. Foi nesse momento, então, que ele recebeu o socorro. Isso. Ele foi vencido pelo sofrimento, pelo cansaço, né? Então, foi isso que a Márcia leu aí, é um momento lindo. É quando ele diz, deve haver um autor da vida. Né? Então, ele pede, mas é aquela prece, não é? Em lágrimas, em desespero, em humildade, em despojamento total. Aí ele vê, finalmente, o Clarencio ali. E eles já estavam prontos a ajudá-lo. Ele não via, ele não estava como o Flávio estava falando, ele mudou a vibração, né? Através da prece. Orgulhoso, na verdade, ele ia às missas, mas a religião dele era mais uma religião social, né? De frequentar com a família. Enfim, ele não tinha religiosidade. Ele ia por ir. Né? Não acreditava nas coisas. Cientista, né? Um médico pesquisador, né? Dedicado mesmo à ciência. E era chamado de suicida e tal.
E nós vemos, não é, que ele é socorrido. Nós pensamos o seguinte: será que nós vamos ficar no umbral tanto tempo? Isso é muito relativo, porque depende do nosso íntimo, como o Flávio falou aí, da vibração, né? A gente tem que ter. Não adianta também, Jesus disse, bater Senhor, 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 né? Se for uma coisa superficial. O importante é, mais importante está no livro dos Espíritos, é a vida que a gente leva. É a vida que a gente leva, é como, né, a gente se comporta de uma maneira sincera, errando, sim, que a gente erra, mas sempre se ligando, não é pela prece que não precisa ser verbalizada muitas vezes, né? Só aquele sentimento de elevação, né? Esforçando-se para superar as imperfeições, assim que se conhece o Isso espírito. mesmo, superar as imperfeições. Aí ele diz aqui, ó, médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Né? Então, ele negava as crenças de maneira, né, contumace. E ele pergunta ao Genésio, ao Parêncio, quem sois, generoso emissário de Deus? Né? Então, ele diz que eu sou apenas teu irmão. E ele vai como? Ele vai como num passe de mágica para a colônia? Ou ele vai carregado? Como ele Que eu, que eu me lembro é carregado. vai carregado É. numa. Alvo lençol, né, foi estendido ali mesmo, à guisa de uma maca improvisada, prestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Né? Isso. Então, o sobrenatural não existe, né? O que há é o mundo, é a vida natural, ela continua, as paisagens vão mudando de acordo com a frequência, né, dos pensamentos, daquela. E acontece com ele, não sei se vocês se lembram, assim que ele chega ao hospital, ele ouve uma melodia, uma coisa incrível, ele acaba pedindo para ir. Não, nem deveria, porque ele estava muito fraco, e ele vai participar de uma, assim como nós estamos participando aqui. Isso em 1943, né? O livro é. Ele vê ali o quê? Uma reunião de quê? Google Meet? Uma coisa adiantadíssima, né? Nós aqui aprendemos lá, né? E depois vamos imitar aqui. E ele viu uma live, né, da governadoria. Era a hora da prece. Era a hora da prece. Havia ali 72 figuras naquela tela, né? Aquela música belíssima e a prece. Eram os 72 ministros. Né? Depois nós vamos ter lá. E aquela prece maravilhosa, ele sentiu um conforto muito grande. E depois ele é visitado por um médico. Vamos lembrar o nome do médico? Quem é que se lembra? É o Lísaro enfermeiro, o médico O médico é era o Henrique de Luna. Deluna, isso mesmo. O Lísaro Henrique de enfermeiro. Luna. Estamos recordando aqui a história, né? Aí o Henrique de Luna fala: pena que você veio pelo suicídio. Ele, o quê? Eu sei, mas eu não me suicidei. Ele lembra da doença, né? Morreu de câncer de intestino, né? Lembram por que ele veio pelo suicídio? Por que ele é acusado de suicida? Deixa eu ver. Fala, Norma. Norma está prontinha para falar aí, ó. Quer falar, Norma? Diga-me lá. Está desligado o seu microfone.
pelos excessos que ele cometeu, né? Comida, Nossa, o bebida. pessoal para saber de tudo e fica caladinho. Olha, não dá, tem que participar, legal. É uma conversa. Pelos excessos, né? Cometeu excessos na área, sei lá, comida, sexo e tudo, né? Bebida. Bebida, né? Aí foi um suicídio indireto, porque foi desgastando o organismo, né? E aí ele entende, mas ele começa a ter pensamentos negativos e o médico diz que ele não pode, né? Não pode ficar lembrando, porque senão volta ao sofrimento, né? Aí no dia seguinte vem o enfermeiro, que se chama Lísias, personagem importante nesse primeiro volume, né, da série. E ele pergunta: você é o tutelado, né, do Clarencio? Aí o Lísias vai dar muitas explicações para ele, né? E dá muita assistência a ele. E aí ele começa a ter pensamentos negativos, o André Luiz, como eu fui perverso, né? Aí o Lísias logo tira o pensamento dele dessa linha. Dia 7 de outubro. Não adianta a gente ficar alimentando culpa? Não. A culpa, aquela coisa de ficar, né, lamentando o que fez de errado, vai fazer com que a gente comece a sofrer tudo de novo. Aí ele ainda se despede dele e tal. Aí vai o Clarencio no dia seguinte. Ô, Rita, a gente vai falando de André Luiz, mas a gente vai se identificando demais. Ô, Márcia, aqui, olha, nesse domingo, eu até liguei para o Flávio para dizer que aqui em Laje, quando dá temporal, vai embora a luz, vai embora tudo. E hoje não deu. Bom, hoje a gente está aqui com estudo, né? Que podia acontecer alguma coisa assim. Mas no domingo, eu fiquei cuidando da minha gatinha e cuidei dela, tadinha. Mas às 3h da madrugada, ela partiu. Mas eu fiquei achando, meu Deus, eu não cuidei da gata direito. Será que é minha culpa? Sabe aquele negócio? Até que um amigo espírita do grupo de domingo, que é do estudo do Evangelho, aí ele disse assim: ô Rita, deixa de ser boba, os espíritos da natureza. Aí ele falou assim, os elementais, André Luiz fala dos elementais, os elementais cuidam dela, para com essa bobagem, você nem parece espírita, nem parece uma pessoa esclarecida. Falei com o Flávio, eu sou fresca. Aí a gente começa até com o animalzinho, né? E essa altura já está reencarnada, porque o animal é rapidíssimo. É vapt-vupt, o Flávio falou comigo. Não tem reticidade. É que a gente estava conversando aqui há poucos dias, né, sobre a questão do animal. Mas a gente se identifica demais, não é? Com o André Luiz. As nossas fraquezas, os nossos medos, mas é isso mesmo. Porque o André Luiz não teve excessos assim, né? Porque a gente já estudou outros espíritos, né? Naquele livro Libertação, muito recalcitrante e tal. André Luiz era uma pessoa normal, com seus conflitos, como a gente, né? E passou por essa dureza toda. Então, a gente tem muito que pensar, se alimentar desses ensinamentos e ver o que pode ir mudando enquanto Ô, Márcia, eu vi uma entrevista, acho que foi até do Wagner Paixão, que um amigo em comum do Chico relatou o seguinte, que André Luiz era mesmo Carlos Chagas, igual o Luiz no início botou um pouco de dúvida, só que esses 8 anos do Umbral ele misturou encarnações anteriores dele, para justamente confundir, porque ele já teve aquele problema nos primeiros livros, né, que foi processado, então, para não ter esse problema, esses 8 anos
não foi, vamos botar assim, o Carlos Chagas sobreviveu tudo isso, não. São encarnações antigas do André Luiz, na realidade. Eu vi uma reportagem do Wagner Paixão explicando isso, né? Não sei também se é verdade. Eu ouvi falar isso também. Ô, Flávio, eu não entendi. Você explica de novo. Esses 8 anos que ele conta do Umbral, não foi essa última encarnação dele. Como Carlos Chagas, vamos dizer assim. Ele contou a história que ele já viveu, isso foi verídico, mas não nessa última encarnação dele. Por isso que o Aloysio falou no início que quando ele faleceu, das datas não batem. Aí acha que não é ele. Isso foi proposital, para confundir mesmo. Porque o Chico já teve problema com outros livros antes do nome do autor. Não configurar, né, que Isso. Um amigo íntimo do Chico perguntou, e o Wagner Paixão, por ser amigo desse amigo, confirmou essa história como verídica, né? Só estou trazendo informação. Entendi. Pois é, mas é como o senhor Luiz falou. Quer dizer, agora, e eu também já ouvi falar disso, de que mistura na família, né? Aquelas coisas da família foi de outra encarnação. Então, o que importa é esse conjunto, né, de informações que ele nos traz, não é? E a Márcia falou a verdade, a gente se identifica muito com ele por ser justamente uma pessoa comum, né? Porque o Emmanuel, por exemplo, por toda a trajetória dele, né? Quer dizer, antes sim, mas mesmo assim ele já era um cara muito correto, né? Muito correto, apesar de não ter aceitado Jesus, né? Quando ele era aquele cônsul, né? Senador romano. Aí, engraçado, porque olha só como é que a gente se identifica. O Clarence vai e pergunta: melhorzinho? André Luiz faz igual a gente, ó. Esbocei o gesto do enfermo que se via acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. Não posso negar que esteja melhor, mas aí ele começa. Entretanto, sofro intensamente. Aí começa o Rosário. Igualzinho, não tem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Aí o Clarencio dá uma porção de informações a ele. Aí ele, no final, ele ainda pergunta: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortável. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. É como o seu Luiz falou, muito inteligente, né? Ele aprende com uma rapidez incrível. Aí o Lísias vai visitá-lo muitas vezes, né? E ele vai se habituando, vai chegando à janela. Aí ele vê que existem ali, né, árvores, existe, enfim, há uma cidade, né? E então ele pergunta pela mãe, ele fala que a mãe habita esferas superiores, né? Eu acho que é aqui mesmo que ele fala isso, né? Mas eu acho que é aqui sim. E onde está minha mãe? Se me é permitido, aí ele fala, o Lísias esclarece, ela não vive em nosso lar, mas em esferas superiores. E ele com lágrimas nos olhos, né? Ele espera. Depois de algumas semanas de tratamento, ele sai em companhia de Lísias. Aí que ele vai conhecer que é uma verdadeira cidade, né? A colônia é uma cidade e há um ministério, então ele vai do auxílio e ele, então, fica sabendo como é que os ministérios se organizam, são 12 ministros, né, de cada ministério. Então, ele apresenta, são os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da
união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. O André Luiz vai circular por eles, né? Primeiro ele vai lá no Ministério da Regeneração, onde ele vai trabalhar aqui nesse volume, né? As câmaras de retificação, etc. Depois nós vamos ver, né? E os outros são os ministérios que vão se comunicar com as esferas superiores, né? Aí ele fica admirado de ver a organização que existe lá, e aí ele fala que é uma antiga fundação de portugueses, né, do século XVI. Aqui é bom a gente parar para pensar um pouquinho numa coisa muito, muito séria para todos nós que vamos um dia, né, passar aí para o mundo espiritual. Já estivemos lá, né? É a nossa casa, nosso estado natural. Diz-se que o homem é um ser social, não é isso? Bom, o homem é o espírito, não é o corpo. Nós somos um espírito a usar um corpo. Então, na realidade, se o homem é o ser, se o espírito é o ser que pensa, o espírito é que é um ser social. Então, ele é um ser social aqui, enquanto encarnado, né, que o Allan Kardec faz aquela diferença de espírito e alma, né? Didática apenas, alma, porque o espírito está animando a matéria, né? Na existência. E ele aqui é um ser social, ele ajuda nós, né? Temos de conviver, porque sem a convivência nós não vamos evoluir. Embora cada um de nós tenha de cuidar da própria evolução, ninguém vai evoluir por ninguém, né? Você não vai evoluir pelo seu filho, ninguém vai evoluir por nós. A mãe do André Luiz não vai evoluir por ele, né? Ele que tem que evoluir por ele mesmo. Mas temos de evoluir na convivência. E por isso nós precisamos encarnar e conviver. Nós somos seres sociais. O espírito é um ser social. Ora, ao desencarnar, a lei de atração vai nos levar para os nossos iguais. É uma coisa interessante. Nós Bem vamos, lógico. não é? Para os nossos campos vibracionais, né? Semelhantes. E ali nós nos organizamos. Sejam essas organizações médias, boas, ruins, né? Nós vamos ali. E como o espírito é um ser social, ele vai se organizar. Então, vejam que nosso lar é do Rio de Janeiro, no século XVI, olha, na época do descobrimento, né? Século XVI. O Brasil estava começando. E foi aquela organização, e foi meio cambeta no princípio, teve problemas, isso foi uma colônia espiritual. Do jeito que se organizou uma colônia aqui também, se organizou uma colônia, quer dizer, um local de convivência nas paragens, as dimensões, dentro do sistema solar, como nós já falamos, em outras dimensões, na falta, a ciência ainda não definiu isso, em outras dimensões houve toda aquela construção, etc., e é aqui na nossa região. E aí o Ulisses conta a história, né? E eles tiveram muitos problemas, a governadoria teve problemas, houve revolta, o pessoal queria comer rabada com agrião, né? Feijoada. Feijoada, né? Coisas assim. E então, pessoal muito apegado, né, à matéria. Então, houve o problema da alimentação. E até isso aí foi, depois de 21 anos, né? O Ministério da Elevação, aqueles que vão se comunicando, né? O Ministério da Elevação com as paragens aí superiores, né? Vão tentando e vão equilibrando, né? Vão equilibrando. E as pessoas vão evoluindo, vão reencarnando, certamente.
Pessoal doido por uma feijoada vai reencarnar, vai para a Bahia, vai para o Rio de Janeiro, vem para Laje do Guriaé. O pessoal adora uma feijoada aqui, para cima também, tá? Bom. Com certeza. Hein? Gostam, com certeza. Com certeza, né? Pois é. Aí tem um capítulo muito bonito, que é o 10º, esse capítulo 10, no Bosque das Águas. Lembram desse capítulo, crianças? Tem um rio ali, chamado de rio o quê? Qual era a cor do rio? Qual a cor dessas águas? Estão lembrados? Não. Ai, quando eu li esse livro aqui, eu fiquei absolutamente encantada com esse Bosque das Águas. No final eu vou contar por quê, hein? Um segredo. Qual é a cor? Lembram? A cor que predomina lá. É um local lindo. Eles vão a pé, gente? Quem se lembra? Vão de aeróbus, né? Vão de Não, ou não. aeróbus. Olha só o veículo, hein? Vão de aeróbus. Estão vendo aqui a sequência, como é que é legal? Ele sai lá do umbral, né? O umbral tem a palavra tem um duplo significado, o que é muito importante para o mundo espiritual. Umbral é sombra, né? Regiões umbralinas é região de sombras. E aí nós temos as regiões mais pesadas, de matéria mais densa e maiores sofrimentos, e, consequentemente, um mal, né? Mais pesado, que é a de trevas, nós chamamos de trevas, né? Regiões trevosas. E umbral é sombra. Fala assim, região umbralina, sombra. E, ao mesmo tempo, é entrada. Porque ele está, né, aqui entre a Terra, né, o mundo dos encarnados e o umbral. O umbral é uma porta, né? Também. E é uma região sombria. Então, tem duplo sentido. É porque quando a gente fala regiões umbralinas, é uma região de sombras. De sombras. Aí tinha uma senhora aqui em Laje, que ela era mais espiritada que espírita. Aí uma amiga nossa, daquela rua da Laje antiga, ela viu um meteorito, né? Deve ter sido, aquela caindo assim. Estava deitada naquela noite bonita de Laje, aquelas lâmpadazinhas. São Luís, não sei se conheceu essa lâmpada assim. Bebel conheceu o Iracema, hein, Bebel? Aquela lâmpadazinha assim, ó, igual um tomatinho. Eu já vi meteorito mais de Pois uma é. vez. Então, Não comum, né? a noite ficava assim, dava para ver tudo. Aí ela acho que ela viu, foi um meteorito, e achou que fosse uma coisa, né? Sei lá, um disco voador, sei lá o quê. Saiu gritando, uma jovem. Aí saiu gritando pela rua, aí chegou a senhorinha lá, que era meio espiritada. Minha filha, se for sombra, se for sombra, se for sombra é natural. Sombra seria um espírito, uma alma do outro mundo, né? Hoje, essa amiga, que já está com 80 anos, ela mora em Niterói. Quando ela liga para mim, ela diz assim, é sombra? Aí eu já sei que é ela. Aí eu respondo, se for é natural. Coisa boba de infância, de adolescência, a gente não esquece, né? Mas é a sombra, é a região das sombras, né? De umbralinas. E então ele vai conhecer o aeróbus, que é aquele que fica encantado, né? E vai numa velocidade incrível, e é longe o Bosque das Águas. A cor é azul, gente. Chama de Rio Azul até. É um lugar lindo, com verde. As águas são puríssimas. São as águas que abastecem a colônia
e elas têm também uma comunicação fluídica com as águas no planeta Terra. Depois dei uma relida nesse capítulo. É muito, muito bonito. Ô, Rita, Sim. você fazendo essa retrospectiva aqui do livro, né? Eu lembro que eu emprestei esse livro para uma pessoa que não é ateu, mas também não tem uma religião, assim, vamos dizer. Fica no meio da linha. Sei. Aí ele, quando terminou, muito inteligente, inteligentíssimo, quando ele terminou de ler, ele falou assim comigo: você está de brincadeira, né? Isso aqui é um dos maiores livros de ficção que eu já li na minha vida. Você fala em aeróbicos, aí dava aquela gargalhada, assim, sabe? E eu não consegui convencê-lo da veracidade, né? Do mundo espiritual e tal. Aí deixei para lá, né? Porque como é que você vai fazer, né? Com uma pessoa que não crê, não adianta. É ficção e ele é uma pessoa muito inteligente, né? Assim, e não tinha muito argumento, aí... O caso aí, quando meu irmão leu também, ele disse a mesma coisa. Mas como tanto eu quanto ele, nós lemos primeiro a codificação, etc., depois é que nós começamos a estudar. Ele é espírita. Mas o que faz a pessoa, inclusive o meu marido também, né, que já está lá no outro plano, ele era uma pessoa muito voltada para a parte científica, natureza e tal. Mas ele não era exatamente um ateu, entendeu? Aí, quando eu contava essas coisas e tal, falava com ele, aí o que fazia com que ele compreendesse, eu explicava, é exatamente o avanço da ciência. Porque, quer dizer, eu vivi com ele nem sei quantos anos. E então ele foi acompanhando também. E aí a gente vê, por exemplo, como, né, que lá na década de 40, o André Luiz dava essas notícias, né? Por exemplo, nessa comunicação aí com a governadoria, né? Nessa tela e tudo mais. Então, ele também muito ligado à natureza, ele era muito ligado à natureza, então ele sentia que havia alguma coisa, né? E também eu explicava que era uma maneira de explicar para a gente o que não dava, de acordo com o que nós pudéssemos entender, né? Mas ele não era ligado também muito assim, tanto à leitura mediúnica, não. Mas eu descobri que ele estava lendo o Livro dos Espíritos em inglês. Ô, Márcio, até o Chico foi repreendido pelo movimento espírita sobre esse livro em 43. Até os agora hoje, no caso, existe a internet, o Google Meet, o aerógrafo aí já existe no Rio de Janeiro na faculdade. Hoje tem o aerógrafo no Rio de Janeiro, fora lá no Japão, tô falando. Na faculdade ali tem um projeto que é o magnetismo, ele não encosta no trilho, em pequenas proporções ainda. Quer dizer, naquela época podia ter, mas hoje não. Hoje nós tudo tá relatando no livro, já está acontecendo praticamente. Não tem... O Cláudio, vendo essas coisas assim, aí ele achou, não, isso aí faz sentido, né? Aí ele foi acompanhando e até ele falou uma coisa muito interessante com um rapaz conversando com ele, que estava falando sobre vida após a morte. Ele falou que era preciso ser muito prepotente para garantir que não houvesse vida após a morte. Que era ser muito prepotente. Era preciso ter muita prepotência para garantir que não houvesse, né? Quer dizer, isso aí é uma pessoa que pensa, né? É muita prepotência. Ele falou isso para um jovem que falava que não termina, aliás, a chamada vai terminar em 10 minutos.
Então, ele tem aqui também, no capítulo 11, notícias do plano, né? E então, eu tinha perguntado a vocês se ele então, o Ulisses explica, existe campo da música, ele continua explicando, né? Aí lembram do campo da música? Né? Existe o campo da música, e o governador nunca sai do palácio, né? Aí ele está andando, e ele fala do umbral, e o André Luiz estranha, isso a gente está lá no 12. O André Luiz estranha. Por quê? Né? O que é o umbral? Aí o Ulisses fala com ele, você esteve lá 8 anos e não sabe? Deu 8 anos. Então a gente percebe, com um certo conforto, que o André Luiz não percebeu que tinha ficado 8 anos. Para ele, aquilo era um momento, um pesadelo, né? Um pesadelo. Aí ele foi ao gabinete do ministro, porque ele queria trabalhar, né? Trabalhar como o quê? O que ele era? Médico. Queria trabalhar como médico. Aí ele vai assistir, né? Aquela mulher vai estar pedindo, também pediu um emprego, né? E que ele vê a mulher falando que o Clarence tinha arrumado, né, uma opção de serviço para ela. A identificação da gente, né? Ah, não, vou trabalhar na Esse mesmo. sopa. Ah, vou lavar vasilha. A gente sempre, não, eu não vou visitar doente no hospital, não, eu passo mal. Eu quero ser médium, né, Rita? Eu quero ser médium. Eu quero ir para a reunião de única. Eu não quero limpar o centro, não. E por aí vai, né? E quem é médium está correndo, né, Rita? Aí ele recebeu uma visita da mãe, né? Lá no capítulo, a visita materna. Ele recebeu uma visita rápida da mãe. Depois, ele tem uma conversa com a mãe, ela dá notícias do pai, não é? E que o pai está, né, na casa, está numa região umbralina, né? Ele está ainda assediado por mulheres que eram prostitutas e que viviam com ele frequentava prostíbulo, né? E então ele... Bom, nós vamos parar por aqui, né? Eu acho interessante essa recordação. Vocês acharam ruim? Eu achei ótimo, Rita, maravilhoso. Porque a gente precisa ter um fio de meada, né? De vez em quando a gente volta. Lembra daquele capítulo? Para a gente ter a ideia toda, saber dos altos e baixos dele e por que no final ele vai se transformar aí, finalmente, num cidadão do nosso lar. Eu não sei se vocês vão se interessar comigo, com o Rafael, ou como que vocês vão continuar. A gente espera que o Rafael retome o estudo, né? Eu adoro, eu amo André Luiz, né? O pessoal daqui de Laje também depois disse que vai querer estudar o André Luiz. André Luiz é bom estudar junto com a codificação. Acabando esse nosso lá, pode ver, né, Flávio? O outro livro de André. Né? Tem os mensageiros, poderia ser, né? É na sequência, né? É bom Isso, estudar. isso. É isso. Flávio, e a gente que não mora? Faz as duas coisas, né?
Vai ser híbrido, né? Que fala, né? Hoje em dia, Ah, então tá ótimo. Desde que a gente consiga ter acesso, porque eu moro em Pádua, né? Para ir a Miracema, assim, não é muito fácil para mim. tá bom. Então tá. Vamos conversar com o André Luiz? Querido amigo André Luiz, que nos trouxe tantas notícias do mundo espiritual e que já naquela época começou a trabalhar em missões socorristas. Nós acreditamos que ainda agora o serviço que conclama a sua ajuda, a sua competência no tratamento das almas enfermas, seja este ainda, quem sabe. Mesmo que esteja reencarnado, no desdobramento do sono é provável que ainda trabalhe com a experiência que adquiriu. Mas pelo tempo, é provável, amigo, que ainda esteja trabalhando em missões socorristas. Mas quantas outras aqui na nossa região estão a serviço? Nos hospitais, nas ruas, nos nossos lares. E então nós solicitamos a ajuda desses amigos espirituais, em nome de Jesus, que nos visitem no desdobramento do sono também, que nos acompanhem, que visitem a todos aqueles que sofrem nessa pandemia e com os seus problemas psíquicos e espirituais, e que estejam pedindo socorro neste momento. Que em nome de Jesus essas almas sejam amparadas. E nós te agradecemos, querido amigo, em nome de Jesus e a todos os outros que trabalham na seara do Mestre, em nome de Deus, e que assim seja, porque são perfeitas as leis que se expressam pela providência divina. Muito obrigada a todos os espíritos que nos assessoram nesse estudo. Boa noite, amigos. 2 minutos. Boa noite. Ô, Rita, conta aí por que você... Fiquei emocionada na pressa. Foi muito bom. Conta aí por que você falou do capítulo 10.